Deixa eu te contar uma história que aconteceu com um mentorado meu, porque talvez você se reconheça mais do que imagina. Esse mentorado, ele queria muito fazer aquela prova do C1 para tirar a certificação de que você é avançado no inglês, sabe? E é um objetivo que ele queria muito há muito tempo. Ele falava disso com uma determinação mesmo, sabe? Ele era uma coisa que ele queria. E, dito isso, a gente sentou, conversou e pensou em um plano de estudos para ele começar a estudar. Nada muito mirabolante, assim, mas para ele começar a incluir na rotina esse tão sonhado, né, essa tão sonhada certificação. Na semana seguinte, ele chegou para mim e falou: "Eu não consegui estudar, porque eu não tive tempo". Daí eu já começava a desconfiar de alguma coisa, você vai entender melhor um pouquinho por quê. Mas aí a gente começou a conversar e ele acabou comentando que ele começou a fazer uma aula de música lá, algo relacionado com música. E aí eu fui e perguntei pra ele: "Ué, mas como é que você arrumou tempo pra fazer aula de música se você estava sem tempo pra início de conversa?". Então repara, o problema não era falta de tempo. Então qual foi a questão pra ele decidir não estudar pra prova do C1 e inserir aula de música no tempo que ele tinha? Essa situação, ela é muito mais comum do que parece. A gente não escolhe simplesmente não fazer. Ah, essa tarefa aqui especificamente eu vou procrastinar até onde der. Não é uma coisa exatamente lógica. Normalmente, o que a gente faz numa situação dessa é trocar. Por que a gente troca? Existe uma tarefa que causa algum desconforto na gente. No caso dele, era essa prova do C1. A gente já vai entender um pouquinho por que que essa prova causava desconforto. E existia a aula de música, que era uma coisa que ele queria também fazer, mas que, assim, parecia ser muito mais legal, né? Parecia ter menos esforço envolvido. E aí é que tá o X da questão. A gente foge de tarefas que são de alguma forma desconfortáveis, que exigem esforço, sabe? Que fazem a gente ter que parar para fazer aquilo e coloca no lugar coisas que são mais confortáveis, coisas mais leves, que são mais fáceis de começar. E aí, quando a gente não faz, né, a tarefa lá que a gente queria fazer, que exige esforço, a gente conta essa história bonita de não tive tempo, ah, eu sou muito ocupado. Mas na verdade não é bem assim que acontece. Teve alguma coisa ali que te travou para fazer essa tarefa e você colocou outra no lugar. E não necessariamente você colocou essa outra tarefa no lugar de forma consciente. No caso dele, né, ele trocou um tempo de estudo de uma coisa por outra que era mais prazerosa para ele. Mas repara, vê se já não aconteceu isso com você. Você tinha que estudar para uma prova muito importante, você sentou, preparou o ambiente, abriu tudo, pegou o caderno, pegou o livro, né? E aí você olha para o lado e vê que tem um negócio fora do lugar. Aí você fala: "Ah, tem que arrumar o quarto, né?". E aí você simplesmente troca o seu tempo de estudo pela arrumação do quarto. E aí o ponto aqui não é tipo: "Ah, mas a arrumação do quarto também não era importante? Ah, mas ele também não queria fazer aula de música?". O ponto não é pela tarefa que você trocou. O ponto é que você está fugindo de uma coisa que te causa algum desconforto, que está te travando, e você está substituindo por outra que é menos, sabe? Que causa um desconforto menor, que pode até ser mais prazerosa. Então, o ponto é você entender essa questão, porque é aí que tá o porquê de você procrastinar e normalmente o que que acontece, né, dentro do seu comportamento aí procrastinador. E aí eu falei isso pra ele, né, eu falei pro meu mentorado: "Olha, talvez, eu suspeito que não seja falta de tempo, porque você começou a fazer essa aula essa semana. Eu acho que essa prova tá causando alguma coisa em você, tá te travando de alguma forma". E aí a gente começou a explorar isso um pouco melhor. Porque tanto podia ser uma coisa que ele queria sim fazer, era uma prova que ele queria sim fazer, mas que ele estava ali com medo de não conseguir, por exemplo, a certificação. Enfim, podia ir por esse lado, mas podia ir por um lado também de, ah, eu tô falando pra mim mesmo que eu quero fazer, mas na verdade eu não quero mais tanto assim, sabe? Quando a gente acaba mudando os planos no caminho. Porque essa prova era um sonho dele muito antigo, né, e ele queria por um certo objetivo profissional. Só que ele já tinha alcançado esse objetivo profissional sem essa certificação. Então, dentro dele estava uma coisa meio: "Ué, pra que eu ainda tô querendo fazer essa prova?", entende? Mesmo que não estivesse claro pra ele ainda, né, dentro dele
podia tá, né, podia ser por esse lado. Então a gente decidiu investigar para ver qual era o lado que estava aí ganhando. Aí, numa outra sessão, a gente pegou um papel e a gente fez um mapa mental de prioridades. Eu adoro usar mapa mental nas minhas sessões porque ele abre a mente, né? Ele leva a gente para um modo difuso de pensamento, que é um modo onde a gente fica mais criativo, mais inovativo, as coisas aparecem de uma forma melhor, tal. Assunto para outro vídeo isso aí, né? Mas enfim, eu uso bastante e ajuda muito, né? Durante as sessões, eu uso pessoalmente bastante também os mapas mentais para esse tipo de coisa. E aí, basicamente, eu pedi para ele listar, né, no mapa mental, então de um modo assim mais jogado, né? Prioridades que ele queria fazer, planos que ele queria fazer, sabe? Que ele achava legal. E aí ele foi listando, 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 e adivinha? Essa prova do C1 que ele queria fazer, até apareceu no mapa, mas foi tipo uma das últimas coisas que ele colocou. E aí, isso trouxe uma nova perspectiva, sabe, pro problema. Porque aqui ele estava procrastinando porque a tarefa não fazia mais sentido. Então era muito mais um motivo de caramba, isso aqui tá me sobrecarregando à toa. Entendeu? Diferente do outro motivo que poderia estar acontecendo, por isso que a gente fez a investigação, de tô fugindo dessa tarefa porque ela me causa um desconforto, eu tô com medo de errar, tô com medo de não conseguir a certificação, de eu fazer essa prova à toa, entende? E a questão não era falta de tempo, que é normalmente o que a gente vê ali na superfície. A questão era a falta de clareza sobre aquela tarefa, sobre aquele objetivo. Por que você queria fazer? Você quer ainda fazer isso? E por que, se você quer, por que você ainda não tá fazendo? Então a gente traz todo, sabe? Tá vendo como o negócio muda? Porque aí você passa a pensar o que pode te ajudar com isso. Não é mais uma simples falta de tempo. Porque falta de tempo, o que você vai fazer, né? Ah, acabou o tempo. Não temos tempo ilimitado, realmente, não temos. Mas normalmente a questão não é falta de tempo, tá? A falta de tempo é só a superfície. Mas quando a gente começa a investigar, a gente vê um monte de coisinha e aí a gente começa a pensar em várias alternativas do que fazer. No caso dele, como a gente chegou nessa resposta de que a prova do C1 não era mais uma prioridade, a gente simplesmente deixou ir, sabe? E deixou ir com propriedade, sem aquilo ficar pesando no coração. Entende? Se for um caso de, tô procrastinando porque eu tô fugindo da tarefa, essa tarefa me causa medo, essa tarefa me dá tédio, aí a gente começa a pensar em outras alternativas para lidar com essas questões. E aí é exatamente isso que acontece, né? Pode acontecer com você, mas acontece com muita gente. Você tá ali se observando, aí você fala: "Nossa, eu tô procrastinando muito, eu tô muito desorganizado". Acha que você não tem foco. Mas na verdade o que está faltando é um entendimento melhor do porquê tudo isso está acontecendo com você. E é isso que a gente faz aqui na Lanisa, nos programas de mentoria. Não é sobre te colocar mais uma coisa para fazer, mais uma tarefa, mais pressão. É para te trazer clareza do que você precisa fazer realmente e traçar as ações necessárias para isso. Te ajudar a enxergar o que sozinho você não consegue ver, sabe? E a partir disso tomar as decisões que realmente são importantes. Porque se organizar não é ser a pessoa mais produtiva, né? Não é fazer tudo. É muito mais sobre estabelecer limites, prioridades, né? Entender aonde você quer alocar a sua energia e como fazer isso, sem ficar se culpando, se julgando. Se você se identificou com essa história, provavelmente tem alguma coisa aí na sua vida que você está chamando de falta de tempo. Mas talvez seja uma coisa muito mais profunda. E aqui no canal, e claro, na mentoria eu abordo isso de uma forma bem melhor, né? Porque é focado em você, as mentorias são individuais, então é uma coisa bem para você, né? Mas aqui no canal eu também trago muitas dicas, muitas informações a respeito disso, para entender o que está por trás do seu comportamento. Então, se você gostou desse vídeo, para não perder os próximos, já se inscreve aqui no canal, não esquece de dar o like aqui embaixo também. Até o próximo vídeo.